Para mim é uma alegria pregar na Igreja Batista Betel, e eu tenho certeza que nessa noite, não por causa de mim, mas da palavra de Deus, vidas serão transformadas. E cada vez que eu ouço um testemunho relacionado ao poder que a sabedoria de Deus tem para transformar vidas nos mais diversos aspectos, a alegria no meu coração, eu celebro com intensa alegria, porque eu sei que o Espírito Santo está agindo. E aquele mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, Ele está aqui hoje. O Espírito Santo, Ele disse: eu vou, mas eu enviarei o meu Espírito para testificar, consolar e nos instruir na palavra dEle. Então, para nós, o Espírito Santo é hoje o que Jesus Cristo era para os 12 discípulos. Nós temos Ele aqui do nosso lado para testificar dentro de nós a vontade dEle. O encorajamento com a mensagem de hoje é nós buscarmos uma vida de santidade com Deus. E é sobre isso que eu quero tratar um pouco, santidade com Deus. Prometo não demorar, vai ser uma mensagem breve. E aqueles que trouxeram a Bíblia, abra no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 3. Daniel, capítulo 6, versículo 3. Eu peguei o texto de Daniel para mostrar uma pessoa sábia, e aí a gente tentar se espelhar dentro daquilo que ele fez e quais são as características, principalmente de santidade com Deus, que Daniel tinha. E olha a evidência da sabedoria de Daniel, reconhecida inclusive no meio secular, no mundo. Na Bíblia diz em João 17, 14 a 17, que nós não somos deste mundo. E Jesus disse: eu não peço que os tire do mundo. Eles não são deste mundo, Pai, como eu também não sou do mundo. Eu não peço que os tire do mundo, mas que dê graça para nós podermos vencer as dificuldades aqui no mundo. Portanto, tudo que há no mundo, 1 João 2,15, a concupiscência da carne, a soberba da vida, todos os desejos e prazeres do mundo não provêm do Pai. E aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso nós não amamos o mundo. Mas mesmo o mundo consegue ver a nossa luz quando nós estamos na presença de Deus e andamos com o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo do teu lado, você vai entrar dentro você mora em um condomínio, as pessoas, os vizinhos vão saber da sua presença, e eles vão saber que você teme a Deus e que você é um testemunho. Em Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo ensina o mesmo: seja um exemplo na fé cristã, para que você possa progredir na sua fé e trazer outros. E a gente já pregou sobre isso em outra oportunidade. Então nós temos a capacidade de progredir na nossa própria fé, que é viver de fé em fé, ou seja, cada vez com um alimento mais sólido da palavra de Deus, e trazemos outros. Por isso, quando nós não amamos o mundo, o amor de Deus está em nós. E o que é não amar o mundo? É não viver para a concupiscência da carne, para todos aqueles desejos que são contrários ao Espírito, porque a carne batalha contra o Espírito. E o apóstolo Paulo, não precisa abrir sua Bíblia, deixa em Daniel 6 mesmo, só vou citar rapidamente, já que nós estamos falando de santidade, alguns dos desejos da carne, que o apóstolo Paulo cita em Gálatas 5,19. As obras da carne são conhecidas quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias, e coisas semelhantes a estas. Às vezes alguém vai lá e fala bem assim: na Bíblia não está dizendo que é pecado fumar ou usar droga, ou algumas outras, mas o apóstolo Paulo deixa claro: e outras coisas semelhantes a estas, e olha o finalzinho: acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais obras não herdarão o reino de Deus. Engraçado, pode deixar em Daniel 6 aí, engraçado que o apóstolo Paulo, ele diz que não vai para o céu quem pratica algumas obras. Veja que parece que o texto, a impressão que se tem com o texto é que salvação está relacionada a obras. Mas o próprio apóstolo Paulo, em Efésios 2,8, diz que a salvação não vem pelas obras, mas é pela fé. Note que eu ter fé em Cristo, de acordo, agora o raciocínio fecha quando a gente lê o livro de Tiago, capítulo 2 e 3, sem produzir boas obras e bons frutos, é não ter fé, porque a fé ela é acompanhada dos frutos do Espírito. E no mesmo texto que diz que a salvação é pela fé, é o texto que é o Efésios 2,8, no versículo 10 diz que nós somos criaturas de Deus,
criadas e preparadas para as obras boas que Ele preparou de antemão, para que permanecêssemos nelas. Por isso, se eu tenho fé em Deus, eu pratico boas obras e eu busco uma vida de santidade. Se eu busco uma vida de santidade, o amor de Deus está em mim. Por quê? Porque eu não amo mais as coisas da carne, aquelas que dizem em 1 João 15, a concupiscência da carne, a soberba da vida, e tudo aquilo que nos traz a perda da salvação, que nos traz a perda da salvação. Nós podemos não ir para o céu se não vivermos em conformidade com a palavra de Deus, mas se vivermos uma vida de santidade, nós temos a garantia da salvação. E eu tenho uma notícia boa, nós sempre falamos de sabedoria, sabedoria e sabedoria. Se nós formos sábios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então nós vamos temer a Deus. Temer a Deus, de acordo com o livro de Provérbios, é odiar o mal. Então é não amar a concupiscência da carne, a soberba da vida e todos os frutos que a carne produz. Portanto, se eu busco a Deus, se eu produzo boas obras e se eu quero ser salvo, eu preciso agir como uma pessoa salva. E se eu o fizer, eu estou dando frutos de sabedoria e eu estou me mostrando uma pessoa sábia. E um exemplo fantástico disso que eu acabei de relatar é Daniel. Olha o que diz no versículo 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Esse é o texto que é o básico para nós entendermos alguns detalhes. Eu não vou falar para você abrir em alguns outros textos que a gente vai citar, porque, por exemplo, por que Daniel era quem ele era? Quando nós lemos neste texto que o rei estava querendo colocar ele como no topo, ele estaria entre os melhores, entre os mais poderosos no reinado da Babilônia. Veja que a palavra Babilônia, hoje ela é sinônimo de tudo que é imundo. Talvez seja até por isso que colocaram o nome naquela novela Babilônia, para afrontar os princípios cristãos. É sinônimo de toda a imundícia, de toda a concupiscência da carne, de tudo que é mal. Muitas das vezes a Bíblia se refere ao pecado usando como sinônimo a palavra Babilônia. Babilônia é péssimo. E Daniel estava inserido lá dentro da prostituição, da lascívia, da ausência de temor do Senhor, da idolatria, do ódio, de brigas, de morte, de injustiça. Ele estava lá dentro. E lá dentro daquele meio contaminado, lembra que Jesus disse: eu não quero que os tire do mundo, mas que eles saibam viver no mundo, que dê graça para que eles suportem aqui as dificuldades, em João 17. Daniel fez exatamente isso. Ele conseguiu se distinguir de tal modo dentro do mundo que ele era luz. Ele era uma luz tão forte, não precisa abrir a Bíblia, mas no final do livro de Daniel, no capítulo 12, no versículo 3, olha o que Daniel escreve: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Isso quer dizer que se nós formos sábios, nós vamos resplandecer e refulgir como as estrelas sempre e eternamente. Nós vamos brilhar, nós seremos sal nesta terra, nós traremos vida para as pessoas que estão desesperadas, nós vamos conseguir salvar uma família que está se perdendo para o reino de Deus, nós vamos sermos instrumento de Deus para orar e uma pessoa ressuscitar, uma pessoa ser curada, uma pessoa com um problema físico, emocional ou espiritual. Essa é a proposta bíblica, é o que Deus coloca para nós. E o texto diz: aqueles que forem sábios resplandecerão. Nós podemos resplandecer, mas precisamos de sabedoria. E Daniel, no capítulo 6, versículo 3, era um exemplo de sabedoria, a tal ponto que o rei disse: olha, agora eu quero te constituir, porque nele havia um espírito excelente. E é disso que eu quero falar, é existir em nós um espírito excelente. Uma vida de santidade é a existência de um espírito excelente dentro de nós. E o que é um espírito excelente? Talvez essa seja a pergunta. O que é uma vida de santidade? Nós já vimos algumas obras da carne, é se afastar delas. Mas o que seria de uma forma um pouco mais clara? Olha o que diz em Daniel 5:17, no versículo 11, versículo 11, capítulo 5, versículo 17. E versículo 18. Então respondeu Daniel na presença do rei. Olha uma característica dele: as tuas dádivas fiquem contigo e os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, o Altíssimo Deus deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza e glória e majestade. Só esses dois versículos.
Quando nós vimos que Daniel tinha um espírito excelente e percebemos que se nós quisermos estar próximos de Deus e crescermos na nossa vida com Deus, trazendo outros, crescendo nós mesmos e assim aprendendo toda a palavra de Deus para edificar a nossa casa sobre a rocha, nós precisamos ser excelentes, ter um espírito excelente dentro de nós. E ter um espírito excelente dentro de nós é buscarmos santidade. Qual a melhor forma de nós aprendermos como ter um espírito excelente? Estudando quem tinha um espírito excelente. E Daniel é um dos que tinha um espírito excelente. Então nós podemos ver alguns comportamentos nele, que se tiverem em nós, nós também seremos excelentes. Claro que cada um de nós temos um desígnio, mas lembra que nós também já pregamos outra vez sobre o nosso chamado e a nossa missão na terra. Não sei se você se recorda dessa mensagem, mas eu dei uma ilustração dizendo que algumas pessoas é como se nós tivéssemos um Fusca, uma Kombi e uma Ferrari. A Kombi leva 8 pessoas. O Fusca vai em um lugar que nem a Ferrari nem a Kombi vão. E a Ferrari corre mais do que qualquer um dos outros dois. Mas não adianta nada você ter uma Ferrari com uma família de 8 pessoas. Não vai funcionar. Com uma família de 7, 8, 9 pessoas. Não vai adiantar. Se você quiser levar todos naquela viagem. Não adianta também você ter uma Ferrari e você precisar ir toda hora para um sítio, numa rua ruim, numa estrada ruim. Cada um de nós temos um propósito. Mas veja que os 3 são veículos de transporte terrestre. Então eles também têm o mesmo propósito. Eles todos locomovem pessoas na via terrestre de um lugar para o outro. Todos nós temos chamados em comum. Todo mundo tem uma missão que serve para todos. E é disso que nós podemos extrair de Daniel. O que é que tinha em Daniel que serve para mim e para você? Será alguns de nós podemos ter um chamado mais parecido com o de Pedro, outros mais parecido com o do apóstolo Paulo, outros com o de Daniel, com o de Elias, com o de Eliseu. Nem o de Eliseu era igual ao de Elias, nem o de Arão igual ao de Moisés. Mas uma coisa é certa, todos eles estavam trabalhando com o mesmo propósito em comum. Eles tinham vida de santidade, eles buscavam uma meta comum que é louvar a Deus. Isso nós vimos em Efésios capítulo 1, versículo 6. Todos nós fomos chamados para louvar a Deus, para sermos salvos, de acordo com 1 Timóteo 2,4, e para irmos e pregar o Evangelho, Marcos 16, 15 e 16. Então essa é uma missão que tem para todos nós. E é desse chamado em comum que dá para a gente extrair de Daniel. O que é do Espírito excelente que tinha nele que dá para ter em nós? Olha que no versículo, quando nós lemos no 5,17, diz: Então respondeu Daniel na presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo. Ele não amava o mundo e nem aquilo que tinha no mundo. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha o que Daniel escreveu. Porque o rei falou assim: olha, se você me der a interpretação, e isso você olhar no capítulo 5, todo o capítulo 5 é a respeito daquelas escritas na parede. O nome do rei era Belsassar. Beltesazar era o nome de Daniel, e Belsassar. E a escrita era Mené, Mené, Tekel e Parsim. O rei viu isso, uns dedos escrevendo, e ele queria entender o significado. Ele chama Daniel e ele falou: vou te dar um monte de presente. E o versículo 16 diz o que ele daria. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar a interpretação e solucionar problemas difíceis, Daniel. Mais uma característica dele, ele solucionava problemas difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então Daniel falou: não, pode ficar com tudo isso aí. Já está uma característica nele. Veja que no versículo 15, no 16 e 17, nós já percebemos. Ele resolvia problemas difíceis, isso o tornava diferente. Por isso ele tinha um espírito excelente. Muitos de nós não estamos resolvendo nenhum problema no nosso dia a dia. E o chamado que Deus deu, veja que tanto o carro, tanto a Ferrari, a Fusca, o Kombi, o avião, a cadeira, o banco, o piso, o microfone, a câmera, os alto-falantes, o ventilador, o óculos, a roupa que você veste, a mesa, tudo resolve um problema. E quanto mais difícil é o problema que o objeto resolve, mais valioso ele se torna. Você pode ver que quando você vai comprar um produto, se você for comprar um produto que consegue resolver um problema se você tiver um avião e você quiser ir com esse avião mais alto do que os aviões normais, você vai precisar que ele seja pressurizado. E para fazer isso vai ter um custo maior, porque daí ele vai conseguir ir em um lugar onde o ar é bem rarefeito e a pessoa não vai sofrer e morrer por falta de oxigênio, mas ele resolve um problema maior, hein? Por isso ele custa mais caro. Quanto melhor a qualidade do celular,
agora tem 4 câmeras, é super rápido, ele vem com não sei o que, ele faz mais isso, ele vai ficando mais caro ainda. Quanto melhor a cadeira que nós sentamos, mais caro. Imagina a gente sentadinho em umas cadeiras todas fazendo massagem assim, igual aquelas que você vê em shopping, que você põe uma nota de R$2, no culto todo. Se a igreja se unir, cada uma daquelas, eu acho que é 8 mil, 15 mil reais uma cadeira daquela. Daria para ter aqui, ó, um monte dessas cadeiras. O problema é se as pessoas dormissem durante o culto, né? Mas ela estica a sua perna, ela aperta assim a sua panturrilha, aí ela mexe nas costas, aí você programa uma massagem mais intensa. Mas ela é bem mais cara. Por quê? Porque ela resolve um problema mais difícil. Veja que Daniel era conhecido e foi levado à presença do rei porque ele resolvia problemas difíceis. E ele tinha um espírito excelente por conta disso. Quanto mais problemas nós resolvemos, mais recursos financeiros nós produzimos e mais graça nós produzimos nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Imagina você, o dia em que você... Aqui deve ter alguém que tem um testemunho, eu tenho certeza que a maioria já passou por um momento de adversidade, dificuldade, e alguém veio e te ajudou e te deu uma palavra. E como é poderosa uma palavra quando você está em um momento de aflição. A Bíblia diz que a ansiedade perturba o coração do homem, mas uma boa palavra o alegra, o alivia. Então você está perturbado com um problema que você está para resolver. Eu até gravei um vídeo anteontem, eu acho que até saiu no Instagram, ele já sumiu lá. Mas é um vídeo dizendo que se nós estivermos em um momento de dificuldade, você está passando por um problema, é vítima de um adultério, ou está traindo sua esposa, um exemplo, ou traindo seu marido, ou está sendo traído, ou então você está com um problema nas drogas, você não sabe como se desvencilhar disso, ou você está preso na bebida, ou você está com um problema financeiro muito grave, está muito endividado e não sabe mais como sair desse problema, você está com medo porque está prestes a perder o seu emprego, ou então não sabe mais o que vai fazer por causa de uma doença que surgiu. O que fazer? Chega para alguém que você confia, de preferência uma pessoa sábia, Provérbios 13:20, e abre o seu coração para ela. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Confessa o teu problema a Deus e peça conselhos, porque na multidão de conselheiros os projetos confirmam. Aí quando a Bíblia diz que o coração ansioso, ele se entristece, ele se cansa, ele fica mal, o remédio inverso é quando você ouve uma boa palavra. Então, se abrindo, nós conseguimos encontrar a solução para isso. E quantos de nós já não tivemos essa experiência de compartilhar uma dificuldade, alguém vir e dar uma palavra e aquilo ser refrescante? Eu me lembro, eu já falei até em outra mensagem do pastor e da pastora, no momento em que nós perdemos meu pai, eles estavam lá em casa. E era bom quando tinha pessoas que estavam para ajudar. É bom quando alguém te ajuda, te consola, fala com você. Isso é incrível. Nós temos que fazer o mesmo pelas pessoas. E é isso que Daniel fazia. Ele resolvia problemas. Sabe o que distinguia José dos demais? Dentro da cadeia ele estava dando a interpretação dos sonhos. Ele viu. E mais, olha que interessante. José está lá na cadeia, ele olha o semblante do copeiro e o semblante do padeiro. E ele fala: escuta, vocês estão tudo bem? Parece que vocês estão meio tristes. Só até aqui. José, ele observava o comportamento das pessoas, ele observava as necessidades das pessoas que estavam ao redor. Ele via que, até foi ontem, a gente estava sentado, tinha um pessoal sentado numas mesas assim, e minha mãe viu um rapaz em outra mesa, ela olhou, vê lá se ele está com aquela comida, se ele tem carne ali na mesa dele. Eu falei, nossa, interessante que ela pensou na outra pessoa que estava lá do outro lado. Muitos aqui já devem ter feito isso também, mas olha o detalhe, José chega na cadeia e olha para alguém e se importa com aquela pessoa, e ele presta atenção, ele vê que o semblante está ruim, e quando ele pergunta o que é que vocês têm, ele já está ali se oferecendo para ajudar. Então quando você olha alguém aflito e necessitado, não é apenas nós, quando estamos aflitos e necessitados, precisamos que alguém nos ajude, mas também quando outros estão aflitos e necessitados, eles precisam que nós os ajudemos. E é isso que Daniel fazia. E isso fazia com que ele tivesse um espírito excelente. Ele resolvia problemas difíceis. E ele, com isso, foi se destacando mais e mais. Ao invés de orar pedindo para que Deus tire os problemas da minha vida, eu peço para que Ele me dê problemas para resolver e sabedoria para resolvê-los. Porque quando nós resolvemos um problema, nós produzimos graça, favor, honra, e como consequência de tudo isso nós colhemos paz, alegria, vidas salvas, dinheiro. Quanto mais problemas você resolver. Só que você só vai aprender a resolver problemas se dedicando, com foco, determinação e atitude.
Nós temos que ter foco, determinação e atitude. Eu vou fazer e nada vai me desviar. Vou me dedicar nisso. Eu vou constantemente estar em cima daquilo. E atitude, vou iniciar. É fundamental esse foco, determinação e atitude, porque senão a gente não consegue fazer nenhum deles e não vai resolver problemas. Mas esse era o espírito, um dos motivos porque Daniel tinha um espírito excelente. Ele resolvia problemas. O segundo motivo está no versículo 17. Então respondeu Daniel na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo. Ele não amava o dinheiro e os recursos. Ele teve muito. E ele foi colocado no melhor, tanto que no versículo 3 do capítulo 6, que a gente viu, diz: então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino, e ele foi constituído. Por quê? Mas ele não queria ser, não era o foco dele, mas ele acabou como consequência sendo. Quando nós fazemos bem aos outros, mesmo que não esperando que aquilo venha trazer um resultado para nós podemos esperar, porque é a lei da semeadura. Lembra de Gálatas 6, 7, 9? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. De Deus não se zomba. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Por que a seu tempo ceifaremos? Então nós estamos cientes da consequência. Eu posso estar ciente de que eu vou colher. E Daniel sabia que se ele fosse bom e obedecesse a Deus, ele colheria os frutos de tudo aquilo. Mas o rei falou: vou te dar todas essas dádivas, esse presente. Ele: não, pode ficar com tudo isso aqui, eu não vou te interpretar isso, porque você está me dando esse presente. E mais forte do que isso, olha o que ele disse no versículo seguinte: o rei, ó rei, o Altíssimo Deus deu a Nabucodonosor. Aí ele fala que Deus deu o domínio para Nabucodonosor. Então ele dá a glória a Deus. E aqui está a característica de Daniel. A primeira delas, ele resolvia problemas difíceis, e isso fazia com que ele tivesse um espírito excelente. A segunda, ele não amava o mundo e aquilo que há no mundo, e é o que nós não devemos fazer. E como consequência, por não amar o mundo e aquilo que há no mundo, ele priorizava Deus, o que a gente também encontra em Daniel 2, não precisa abrir, no versículo 19. Olha o que Daniel escreve. Lembra que Nabucodonosor teve um sonho? E já é diferente dessa visão que o rei Belsazar lá teve do dedo. Nabucodonosor, antes desse fato, ele teve um sonho, e Daniel se propôs a resolver o enigma. E quando Daniel chega na presença do rei, ele diz assim: me dá um tempo para eu analisar e te dar essa interpretação, mas não vai matar todos os sábios, porque os sábios estavam passando a conversa nele. Falaram assim: não, conta o sonho que a gente revela. Aí Nabucodonosor falou: vocês vão inventar a maior ladainha aqui para mim na hora que eu contar o sonho. Se vocês realmente souberem a interpretação, vocês vão me dizer o que eu sonhei. Aí sim eu sei que vocês estão interpretando. Aí todos os sábios e magos, eles olharam e falaram: olha rei, isso que você está pedindo ninguém consegue fazer. Aí o rei fica louco e manda matar todos os sábios. Daniel está no meio. Daniel chega no rei e fala: segura um pouco, me dá um dia e eu vou orar e eu volto para trazer a interpretação. Olha o que Daniel escreve em Daniel capítulo 2, versículo 19. Então foi revelado a Daniel o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus do céu. Daniel louvava a Deus, ele glorificava a Deus, por isso ele se distinguia em um espírito excelente. Se nós louvarmos a Deus e glorificarmos a Deus, nós vamos nos distinguir em um espírito excelente. E olha como, disse Daniel: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele reconhecia a pequenez dele, que ele não era nada, que era tudo que cabia a Deus. É ele quem muda os tempos, as horas, remove os reis, estabelece reis, reconhecendo a soberania de Deus. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Olha agora o que diz no versículo 27. Respondeu Daniel na presença do rei. Agora ele vai dar a interpretação. Ele glorificou a Deus, porque Deus deu a resposta, e agora ele vem trazer a resposta para o rei. O mistério que o rei quer, olha que poderoso o que Daniel fala: nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei, mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Aí ele começa a falar o que era a visão que o rei... Mas veja que ele deu a glória a Deus. Ele falou: nem homem, nem mais ninguém consegue dar a interpretação que o rei está buscando, mas apenas Deus, o único Deus que habita nos céus é que pode trazer essa interpretação. E aqui está a interpretação. Ele sempre colocava Deus em primeiro lugar na vida dele.
Daniel, com 15, 19 anos de idade, chega na Babilônia, foi levado cativo. Não sei se você lembra, naquele filme, muitos aqui já devem ter visto filmes sobre o Holocausto, sobre aquilo que o Hitler fez lá em 1940 e 30 e pouco com os judeus. Eles conquistavam territórios, o Hitler vinha com aqueles exércitos, conquistava o território, vinha com os soldados e ia levando os que perderam a batalha. É igual aqui chegar um exército, dominar Ivaiporã e levar todo mundo que está em Ivaiporã e botar dentro de um trem. E eles separavam os que eram judeus. E eles tinham as formas de perceber se a pessoa era judeu, principalmente porque os judeus eles não tinham vergonha de dizer que eram judeus. E eles usavam até roupas. Tinha uma estrela amarela bem grande, famosa na época. E quem tinha aquela já ia para os furgões. E eles eram levados, e até alguns que não eram judeus iam também. E eles iam todos para trabalhos forçados. E alguns já iam direto para ser cremado e morto. E nesse trabalho forçado eles tinham que ficar obedecendo e sendo escravizados pelo rei, pelo governo que havia os dominado. E é isso que estava acontecendo na época de Daniel, algo muito parecido. A Babilônia veio, destruiu Israel e levou cativo muitos que estavam lá, e deixaram apenas alguns lá em Judá para cuidar daquelas terras e das vinhas que tinham lá, para não se desconsumir tudo, e deixaram os mais pobres, os sábios, os nobres, os oficiais, eles levaram todos para a Babilônia. Chegando na Babilônia, Daniel estava no pacote. Aí eles perceberam, esses são os sábios, os mais inteligentes, tinham uma boa aparência, eram jovens, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Ali seria dado para eles comidas, para eles se apresentarem perante o rei, para eles estarem fortes e inteligentes, estudassem. E o eunuco que era responsável por cuidar deles ali, Daniel olha para ele e fala, é o seguinte, eu não vou comer essas coisas, essas iguarias, porque eu decidi não me contaminar com tudo isso que está na Babilônia. Eu quero me separar e ter uma intimidade com Deus. Essa era a mensagem dele. O eunuco oficial olha para ele e diz, olha, agora ficou perigoso, porque se você só comer legumes e verduras, você vai ter uma aparência ruim. Chegando no rei, como é que eu vou me explicar que eu não deixei você ter pelo menos o mínimo de uma aparência saudável? Por que eu fui te selecionar? Quem vai sofrer sou eu. Daniel falou, faz um teste em 10 dias, se eu não estiver enganado é 10 dias. Ele passa no teste, ele se distingue de todos e ele começa ali fazendo a diferença. Por quê? Porque ele tinha Deus em primeiro lugar. Daniel 6:3 que nós lemos, ele se distinguia dos demais porque ele tinha um coração excelente. Ele tinha um coração excelente porque ele resolvia problemas. Ele tinha um coração excelente porque Deus na vida dele estava em primeiro lugar. Ele reconhecia a soberania de Deus aonde quer que ele estava. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, política, futebol e religião não se discute. Como é que você pode querer comparar política e futebol com religião? Eu já não sou muito, eu particularmente, não tem nada demais nisso, mas eu não gosto muito da palavra religião. Eu não vejo muito na verdade eu nunca vi a palavra religião na Bíblia se referindo a servir a Cristo. Eu não sou de uma religião, eu sou de Deus. Eu pertenço ao Deus que me pôs aqui na terra. Se você quiser chamar isso de uma religião, tá bom, não tem problema, mas eu pertenço a esse Deus e eu sigo essa palavra. Não me importa, mas qual a tua religião? Não, eu sou de Deus e eu sigo a palavra dele. Para mim isso é a essência da minha vida. E até meu irmão estava lendo um livro, não me recordo o nome do autor, e o autor escreve e relata exatamente essa mesma ideia, que muitos comparam Deus com outras coisas e itens acessórios da vida. Como é que você vai dizer que você não pode falar sobre Deus assim como... Quando a pessoa diz, não se fala sobre futebol e política, religião, porque política, o cara gosta de um lá, eu até acho que política devia falar, futebol, tudo bem, você quer torcer para um time ou do outro, política é um pouquinho mais grave, porque vai definir quem são os governantes que podem ou não fechar as igrejas, ou te impedir de falar de Deus, ou te proibir de dizer que o homossexualismo é pecado, ali nós vamos correr um outro risco. Mas mais grave do que tudo isso é você falar, não, eu não vou falar sobre Deus. Quando estão dizendo que religião não se discute, é basicamente isso. Mas a minha vida e a minha essência está em Deus, assim como deve estar em Deus. Quando eu digo a minha, eu estou generalizando para todos nós. A nossa vida deve estar em Deus. Ela deve ser tão essencial a ponto de que, se eu for levado cativo, eu não quero me contaminar com o mundo. Eu não quero amar o mundo e nem aquilo que é no mundo, assim como Daniel não amava o mundo. Eu quero viver para Deus. Daniel tinha o hábito de 3 vezes ao dia orar a Deus. Ele buscava uma vida de santidade junto com Deus. Um espírito excelente que tinha nele era por conta dessa santidade que ele constantemente estava buscando. Agora, tem como nós buscarmos ela se Deus não for o nosso centro? Tem gente que talvez... Será que é onde você trabalha? Eu tenho certeza que aqui na Batista Betão não tem nenhum, mas é uma pergunta reflexiva. Será que é onde você trabalha as pessoas sabem que você é cristão?
As pessoas sabem que você crê em Deus? Ah, elas sabem, e você e eu, nós falamos de Deus aonde nós estamos, nós tentamos ajudar as pessoas. Talvez você diga, mas eu não tenho um ministério pastoral, ou eu não sou um evangelista, um pregador, um mestre, um doutor, um apóstolo, eu não sou nada disso, o que eu sou é apenas mais um. Não, nós não somos mais um, todos nós temos uma individualidade e um chamado específico. Você pode, aquele lá parece que ele corre muito, igual a Ferrari, mas ele não leva 8 pessoas, você pode levar 8. Mas aí ele fala, aquela irmã lá da igreja, ela fala muito bem, ela convence as pessoas, ela tem esse dom, você tem outros dons. Você pode, quantas vezes eu já não vi, eu não vejo minha mãe, ela não prega em púlpitos, em igrejas, embora ela, com volta e meia ela dá uma palavra, mas ela não tem esse chamado de pregação, mas ela estimulou todos os filhos a pregar. E se você é uma mãe, você tem um ministério muito grande já iniciando com os seus filhos e com o seu marido. Um dos seus primeiros ministérios, claro, a todos nós é louvarmos e glorificar a Deus, mas é você motivar o seu esposo, assim como aquela mulher de Provérbios capítulo 31, que fazia com que o marido dela fosse conhecido também por causa dela. Ela o admirava, ele o admirava. Ela colaborava para o crescimento dele, ela motivava ele a crescer. Agora, será que cada decisão que teu marido toma, você já dá uma espetada? Vai dar errado de novo, já vai tentar de novo? Já? Ao invés de motivar e animar ele, errou? Não, nós erramos, paciência. É nós, porque agora nós somos 2 uma só carne. Que bom que nós tentamos. A Bíblia diz que o justo ele cai 7 vezes, mas ele se levanta. O ímpio cai e fica lá. Nós podemos cair, mas vamos nos levantar. Para também quando eu digo a esposa, para o marido a mesma coisa. Para nós como seres humanos, nós temos que exercer um ministério para Deus aqui na terra. Deus te deu um ministério e ele deve ser exercido. Viram que nós lemos Daniel 12, aonde diz que resplandecerão, que nós que ensinarmos a muito, resplandeceremos como a estrela no firmamento sempre e eternamente. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor no firmamento, e os que a muito ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. É isso que nós precisamos fazer. Nós temos um ministério e Deus te deu esse ministério. Para agora e tenta pensar qual ministério Deus te deu. Talvez você fale, agora eu não sei, eu estou com dúvida. Como que eu faço para saber? Talvez você não consiga imediatamente. Alguns dos que estão aqui talvez já conseguiram até pensar. Se você já pensou, depois chega, anota e grava isso para você poder estar exercendo. Se você ainda não conseguiu descobrir o seu chamado aqui na terra, além daquele de pregar o evangelho, glorificar a Deus e ser salvo, mas o teu específico, é momento de você chegar em casa, orar, refletir e pedir para Deus, Deus, mostra para mim aquilo para o que eu fui chamado para fazer aqui na terra. E aí você se abrimos a palavra de Deus, ela tem um monte de pistas que nos ajudam a perceber qual o nosso chamado. Se você é uma mãe, você já começa com alguns chamados próprios que muitos já não têm. Que as mulheres que não são mães, os pais, eles já não vão ter o papel que você tem. E além disso tudo, você começa a perceber os dons que Deus te deu. Lembra em Romanos 12? Deus te deu dons e virtudes. Você percebe quais são, pede para Deus te mostrar, e muitos dos dons você nem precisa pedir para Deus mostrar, porque já são latentes. Alguns as pessoas ao teu redor já falam, e você começa, eu sou bom nisso, naquilo, e agora eu vou começar a usar estas minhas habilidades para começar a falar de Jesus Cristo, compartilhar. Você pode compartilhar entregando um panfleto, entregando um DVD, falando algo que você aprendeu. Se você fica nas redes sociais, você pode usar as redes sociais. Será que se eu entrasse agora na sua rede social, eu ia saber que você é um cristão ou não? Ou só ia dar a entender, parece que é. Nós temos que usar as ferramentas que Deus nos deu para o crescimento. E para sermos excelentes em espírito. Daniel era excelente em espírito, porque ele tinha decidido em seu coração não se contaminar, porque ele não amava o mundo, ele resolvia problemas, ele colocava Deus em primeiro lugar, ele santificava a sua vida para Deus, ele se entregava a Deus, e é isso que nós temos que fazer, nos entregar a Deus por completo, a ponto de que a frase, política e religião não se fala sobre política e religião, fala, não se compara política ou futebol com Deus, com a minha intimidade com Deus, porque isso é do que eu sou feito. Tem gente que fala, a nossa vida, a gente não pode misturar Deus na vida política, olha que absurdo isso. Sabia que quando os Estados Unidos foi fundado, muitos dos que chegaram ali, tem uma cidade, se eu não estiver enganado, acho que em Connecticut, uma coisa assim o nome lá, chegaram lá
E eles declararam, quando eles fizeram as primeiras declarações de direitos civis, eles proclamaram aquela declaração sobre a proteção, a graça de Deus, e não igual na nossa Constituição, uma frasinha, mas o texto inteiro falando. Se você depois quiser, o pastor pediu, eu passo o contato, eu mando o texto para você. Eles glorificando a Deus em todo o tempo e declarando os direitos civis daquela sociedade. Imagina só, Deus põe Adão no jardim, aí Adão fala: obrigado, Deus, agora você fica de lado que os direitos civis eu vou estabelecer aqui. Imagina que absurdo. Quando Deus voltar, Ele vai prestar contas perante a sua... Nós teremos que prestar contas perante Deus de tudo que nós fazemos, falamos, pensamos, aonde andamos, com quem falamos e como exercemos o ministério e o talento que Ele nos deu. Cuidado, se a gente esconder o nosso talento lá, depois Deus vai falar: não vos conheço, apartai-vos de mim. Não é nem por medo em você, que está lá em Mateus 25, aquele que escondeu: você sabia que eu era homem justo, severo, que colho aonde não semeei, por que então não pôs o meu dinheiro para render juro no banco, e assim eu o receberia com rendimento? Mas você o escondeu. Por que você escondeu o talento que eu te dei e não usou? Esse talento pode ser o teu tempo, pode ser o teu dinheiro, pode ser as tuas habilidades, aquilo que você faz de melhor, os dons que Deus te deu. E todos eles, desde o nosso respirar, nós temos que usar para louvar e glorificar a Deus, Ele sendo o centro da nossa vida, falar dEle e sabermos sobre Ele. E agora, para nós finalizarmos, Hebreus, abra sua Bíblia em Hebreus. Eu lembro que eu falei que podia fechar a Bíblia, que estava acabado, mas esse é o último texto. Hebreus 5, versículo 11. Esse capítulo, o final do capítulo 5, ele se conclui no início do capítulo 6, Hebreus 5, 11. É bem pouca quantidade de versículos para a gente contextualizar o que eu apóstolo... O meu foco mesmo está lá no capítulo 6, versículo 1. Olha o que diz, Hebreus 5, 11. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. É sabedoria, de acordo com Eclesiastes 8:5. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Olha agora. Deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Tem ensinos bíblicos, e Paulo fala de 6 agora, pode deixar aqui, Paulo vai tratar de 6 deles, que são elementares, é a base, é o mínimo que um cristão devia saber, e ele falou assim: agora vamos deixar de lado e agora vamos para algo um pouco mais profundo. Olha o que diz: avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, é um ensino elementar, da fé em Deus, é o segundo ensino elementar, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Só até aqui. São 6 ensinos elementares da fé cristã. Isso aqui a gente tinha que saber de cor e salteado, estes pontos. Ah, mas por quê? Porque para nós podermos seguir agora adiante aprendendo e começar a comer um alimento sólido da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo estava indignado quando ele disse lá no versículo 11: a esse respeito temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porque vos tornastes lentos em ouvir, tardios em ouvir. Vocês estão com dificuldade. E como que eu faço para não ter dificuldade? Quando eu digo você, é o apóstolo Paulo falando para os hebreus, não é a gente aqui não. Como que nós fazemos para não termos essa dificuldade? Não precisa abrir a Bíblia. Hebreus 2:1 traz a resposta. Portanto, veja que o apóstolo Paulo está falando isso em toda a carta aos Hebreus. Ele começa, viu gente, por favor, vamos ouvir sobre Deus, prestar atenção naquilo que a gente já está falando. Vamos progredir para um alimento mais sólido, sair das doutrinas básicas. Portanto, devemos estar, 2:1, devemos atentar com mais diligência, olha a dica, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme em toda violação e desobediência, recebeu justiça e contribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Daniel era um exemplo de um espírito excelente.
Por quê? Porque ele não amava o mundo. Coloca pra gente 1 João 2,15. Ele não amava o mundo e aquilo que há no mundo. Ele não quis se contaminar com as iguarias do rei. Ele orava em momentos que os outros não oravam. Ele concedia a soberania a Deus. Ele resolvia enigmas difíceis. Daniel se distinguiu por isso, porque ele buscou uma vida de santidade. Olha o que diz: não amem o mundo nem o que há no mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Daniel não amava a ostentação dos bens. Ele olha para o rei e fala: pode ficar com isso aí que é teu. Como consequência, ele acabou se tornando o primeiro no reinado. José também, ele estava dentro da cadeia e ele se distinguia. Mesmo eles passando por dificuldade, Daniel se tornou excelente em espírito por causa da santidade e intimidade com Deus. Nós precisamos ter um espírito excelente dentro de nós, colocando Deus em primeiro lugar, falando de Deus, não amando o mundo e aquilo que há no mundo, que são as obras da carne, que não nos conduzem a Deus, resolvendo problemas para as pessoas, trazendo elas até Deus. Como que nós fazemos isso? Atentando com mais diligência para as coisas que já temos aprendido e ouvido da palavra. As pregações que já foram ministradas e são ministradas na Batista Betel, pelo pastor, por qualquer um que vem aqui e traz uma palavra inspirada por Deus. É a própria Bíblia, que é o mais importante, abrir, ler e aprender, atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Veja, que já temos ouvido. Então você já recebeu a informação, já está na Bíblia, você já deve ter visto, mas nós temos que atentar com mais diligência, agir em cima daquilo, para que então consigamos prosseguir para alimentos mais sólidos, deixando os elementos, os rudimentos da fé, o básico, o mínimo, o elementar, paradinho, porque agora eu estou progredindo de fé em fé e trazendo mais almas e avançando na minha vida com Deus, na minha intimidade. Josué 1,8 diz para que ele iria meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, no livro da palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer. Daniel, Davi. E por fim, repare que todos estes homens de sucesso, antes deles estarem em um momento de vitória, eles passaram por uma dor intensa. Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Imagina que tormento. Você ser tirado dos seus pais, da sua terra, da sua família, e em um lugar completamente esquisito, contra a tua vontade. Ele passou por um momento de aflição, mas por que ele estava passando por aquilo? Porque o povo de Israel pecou contra Deus. E o que Deus fez daquilo? Romanos 8,28, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. E Gênesis 50,20, Deus transforma o mal em bem. Então Deus pega aquela situação ruim, fruto da desobediência do povo de Israel, o Daniel é levado cativo por conta disso e ele transforma em algo bom, colocando ele em destaque. Então quando ele está passando por um momento de aflição, é um sinal de que algo maravilhoso está por vir, que é ele se tornar príncipe, estar em terceiro lugar em poder na Babilônia. José, ele é vendido pelos irmãos, ele é jogado num poço, depois ele é tirado e vendido aos egípcios que estão ali passando, uma caravana. Ele sai da família dele, ele perde o contato com o pai dele, ele é rejeitado pela família, ele é preso, depois ele se destaca lá, mas mesmo se destacando na casa de Potifar, ele é caluniado. Aí para onde que ele vai? Para a cadeia. E ele não merecia nada daquilo. O que isso tudo era um sinal? Que ele ia ser um libertador de todas as terras ali em redor, e estava para se tornar príncipe no Egito. Eu tenho uma notícia para você. Moisés foi perseguido. Moisés foi intensamente perseguido. Ele teve que fugir para o deserto, porque senão e ele fugiu por 40 anos. Ele ficou 40 anos afastado. Ele tinha 80 quando ele foi tirar o povo da terra, quando aconteceu o êxodo e o mar se abriu. Ele tinha 80 anos de idade, porque ele tinha 40 quando fugiu, ficou 40 fugido e voltou com 80. Olha que interessante, ele passou uma dor intensa. Por quê? Porque ele estava para libertar o povo de Israel. Davi foi rejeitado pelos irmãos, teve que enfrentar Golias. Ele passa por uma dor intensa. Por quê? Porque ele iria se tornar rei em Israel. José, Davi, Daniel, Moisés e todos esses, Elias sofre perseguição, todos eles por causa do nome de Cristo sofreram perseguição, mas receberam 100 vezes mais já neste tempo e no século futuro. Marcos 10, 29 a 31. Portanto, o que eu te digo, se você está passando um momento de dificuldade, pode ter certeza que algo grande está por vir na tua vida. Talvez seja um momento em que você está com a mente perturbada, triste, deprimido,
algo grande está por vir. Ah, mas e se Jesus voltar antes ou acontecer uma intempérie na minha vida, eu não sei o que? Uma coisa eu te digo, Deus transforma o mal em bem e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos, além da garantia de 100 vezes mais já neste tempo, que diz em Marcos 10, 29 a 31, a garantia da vida eterna. E o que é 100 anos aqui perante a eternidade? Tenta imaginar algo que nunca começou e nunca termina. A nossa capacidade mental tem dificuldade de assimilar essa ideia, porque nós nascemos em um contexto de limitação temporal e espacial do tempo e do espaço. Eu tenho que nascer em um local, em um momento, e um momento aquilo vai acabar. Agora, e algo que sempre existiu? Isso perturba até os ateus, porque eles não conseguem explicar. Ah, não, mas veio tudo uma explosão. E de onde veio a explosão? De um pontinho, chamado singularidade. De onde veio o pontinho? Eles ficam loucos, eles não conseguem responder. Uma simples pergunta. A mente humana não consegue entender algo que não está envolto no tempo, mas é eterno. E nós não conseguimos entender o nosso Deus, porque Ele está acima de tudo isso. E uma coisa Ele disse para nós, que tudo coopera para o nosso bem. E nós, ao herdarmos a vida eterna, vamos poder desfrutar para sempre aquilo que nem agora é possível a gente entender. Coisas maravilhosas, e resplandeceremos como o fulgor do firmamento, como a estrela no firmamento, hoje e eternamente. Amém? Vamos nos colocar de pé.